Muito bom dia, são 10h21. Vamos então à edição desta semana do Visto de Fora. Já temos aqui para conversarmos sobre os temas da semana o Olivier Bonamici e também a jornalista da Renascença, Anabela Góis. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Não posso deixar de reparar que o Olivier não trouxe os gatos. Sabes que agora para um bom debate são indispensáveis animais de estimação, pelo menos na política é assim, não é? Não trouxeste? Como é que se chamam os teus gatos? Não trouxe. Eles têm o mesmo. Têm dois gatos, não é? Têm ambos o mesmo nome. A sério? Como é que os distingues? Então, mas isso eu não preciso fazer uma reunião, não é? Portanto, quando eu chamo um que é preto, o outro é cinzento, eles se chamam Anda. Anda e anda. É assim, quando digo anda, se vêm os dois, não há um problema, não há problema nenhum. Então tenho que juntar a minha gata e dizer-me anda Chica, e vêm os três. Bom. Bem, o que é que te parece o protagonismo que o gato do Rui Rio alcançou nesta campanha eleitoral, Olivier? Será só um fait divers ou prova de que quem não tem cão caça com gato? Eu diria que é um fait divers, mas que diz, às vezes, o fait divers dizem bastante sobre a sociedade na qual estamos a viver. E ali dois pontos interessantes. É que a questão do gato do Rio, sabemos que o Rio tem montado durante esta campanha uma cara, por assim dizer, mais alegre, mais divertida, um ar mais descontraído. E o animal ajuda isto. E o segundo ponto, que é a loucura em Portugal, é com os animais. Portanto, Portugal, isto é um fenómeno mundial, mas em Portugal ainda mais do que em outros países. E não é por acaso que vimos um cão do Iniciativa Liberal, acho eu, do Sr. Coutinho Figueiredo, a coelha de André Ventura. Ou seja, lá está, também corresponde à sociedade portuguesa, que hoje em dia quase, lá está, para a própria imagem, fica bem na fotografia ter um animal. E uma das primeiras medidas do presidente quando foi eleito Barack Obama foi apresentar o seu cão d'água português, não é? O Gol. na Casa Branca. É verdade, o António Costa ainda não mostrou os cães, não é? Não, eu acho que ele tem um cão e uma cadela. Uma cadela, exato. Exatamente, já vimos, uau, já sabemos os animais, quase todos os nomes dos animais. Eu quando era mais novo, de vez em quando também tinha uma cadela. E o Rui Tavares tem um gato também, Rui Tavares achou, que se chama Camões. Camões. Já está assim, temos Camões e Albino, enfim, etc. É loucura. Enfim, sabes os nomes todos. Desta vez, ao contrário do que é hábito, a Begonha não pode estar em direto connosco por motivos profissionais. Contamos com ela para a semana. E daqui a pouco vamos ter em contrapartida o Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas, para nos ajudar a olhar para os temas europeus da semana. Aproveito de resto para recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Na Europa começa a instalar-se a convicção de que a pandemia pode estar a caminhar para o fim. Vários países anunciaram que vão aliviar as medidas e a Dinamarca vai mesmo retirar todas as restrições, já a partir do próximo dia 1. As autoridades dinamarquesas consideram que a Covid-19 deixou de ser uma doença crítica, isto apesar do nível recorde de contágios. Será que estamos num ponto de viragem, Olivier, ou o risco ainda será demasiado elevado? O que é interessante é ver o que acontece na Europa é um pouco o que acontece em Portugal. Esta semana há duas entrevistas que me marcaram imenso. Uma de Pedro Simas, epidemiologista bem conhecido, que diz já estamos em endemia e devemos voltar à normalidade. Fernando Maltês, infecciologista, diz a imunidade do grupo é uma miragem, até é perigoso falar disso. Dois especialistas, duas visões diferentes, claramente. E na Europa é um pouco assim neste momento, porque temos países como a Dinamarca, eu diria que talvez o caso mais impressionante, porque a Dinamarca considera, a senhora Frederiksen, a primeira-ministra da Dinamarca, considera que devemos voltar à nossa vida de antes do Covid, e temos depois países como a Alemanha, que ainda discute a vacinação obrigatória, ou ainda um país como a França, que neste momento não quer voltar atrás, porque ainda há cerca de 500 mil contaminações por dia. Estamos a ver que dentro da Europa há caminhos bem diferentes neste momento. Portugal também já está a preparar cenários para a pós-pandemia, quando entrarmos em endemia. Falámos bastante disso. O Instituto Ricardo Jorge está já a preparar uma forma diferente de vigiar a doença, à semelhança do que se faz atualmente com a gripe. Falaste de França, que é um dos países com maior número de casos de Covid nesta altura. Não se fala então de aliviar medidas para já? Não se fala disto, porque quando tens um número assim tão elevado de casos, não é? É evidente que não está na altura de debater isto em França. Agora, em França continua a haver o tal debate, lá está, em relação aos não vacinados, com declarações inacreditáveis de um dos responsáveis dos hospitais de Paris, que disse que, por que não, fazer pagar agora
os não vacinados. Ou seja, um não vacinado com o Covid, uma situação grave, vai ao hospital e ele diz que tem que ser equacionado agora o facto deles, por terem recusado a vacina, pagar agora este serviço de saúde, o que originou, como é evidente, debates enormes em França. Neste Visto Fora temos agora também o Vasco Gandra, jornalista da Renascença em Bruxelas. Bom dia, Vasco. Obrigada por estares em direto connosco. Bom dia. Bom dia, Vasco. Bom dia. Muito bom dia. Como é que estas decisões dos diferentes países sobre a pandemia, muitas vezes contraditórias, como dizia o Olivier, são encaradas pelas autoridades comunitárias? Bem, são encaradas, por um lado, com muita atenção e, por vezes, com preocupação. É preciso dizer que durante estes 2 anos de pandemia as instituições comunitárias têm repetido à exaustão até a necessidade de os 27 se articularem, de coordenarem as restrições, de coordenarem o alívio das medidas, quando esse alívio acontece, sobretudo em relação à livre circulação de pessoas e de mercadorias, isto para permitir que o mercado interno funcione como deve ser. Isso nem sempre aconteceu, de facto. Por exemplo, talvez se lembrem, na primeira fase da pandemia houve situações caóticas até, com vários países a tomarem medidas unilateralmente nas fronteiras, sem concertação. E, nessa altura, Bruxelas chamou várias vezes a atenção para esse facto. Entretanto, é certo que algumas coisas melhoraram em termos de articulação e, para isso, terá contribuído, por exemplo, vários instrumentos, mas, por exemplo, o certificado de vacinação, certificado que Bruxelas considera um êxito. Até agora foram emitidos mais de 1.000 milhões de certificados Covid da União Europeia. Entretanto, esta semana tivemos a decisão dos 27 relativa às viagens na União Europeia, no sentido de acabar com a exigência de testes ou quarentenas para quem tenha o certificado de vacinação. Há a garantia de que esta medida, Vasco, entra de facto em vigor em todos os Estados-membros no próximo dia 1 de fevereiro? Bem, isso é realmente o que prevê a recomendação adotada pelos Estados-membros. O que acontece é que uma recomendação não é, digamos, juridicamente vinculativa e são as autoridades nacionais de cada país, são essas autoridades que são as responsáveis pela implementação das recomendações. E a Comissão Europeia não tem, digamos, nenhuma forma ou instrumento para obrigar os países a implementar essa recomendação. Os Estados-membros têm, digamos, competência para decidir as medidas restritivas em relação à livre circulação, por razões sanitárias, e, portanto, foi, por exemplo, o que aconteceu, aliás, em Portugal e outros países que decidiram obrigar a apresentação de um teste negativo a quem entre no país, mesmo com certificado. Portanto, se for o caso de um país tomar medidas restritivas, o que acontece é que tem que informar a Comissão e os parceiros europeus que pretendem avançar com essas restrições, mas, digamos, não é... A Comissão não pode obrigar, digamos assim, os países a implementarem as recomendações. E neste contexto da Covid-19 não para de se agravar a situação política de Boris Johnson. Nos últimos dias soube-se de mais uma festa em que o primeiro-ministro britânico terá estado numa altura em que estavam proibidos os ajuntamentos e o chamado Partygate está a ser investigado pelas autoridades judiciais e pela polícia. Se a investigação concluir que Boris Johnson violou a lei, Olivier, terá ele condições para continuar como primeiro-ministro? Mas pelo menos ele continua ainda com um sorriso, que é a sua salvação, faz o showman, é um showman, Boris Johnson. O que é interessante neste momento, com tudo que está a acontecer ao primeiro-ministro, é que ele tem esta ousadia formidável, por assim dizer, e é por causa disso que os eleitores o escolheram. Por causa desta ousadia na altura em que ele apareceu no momento certo para a Inglaterra. A grande questão agora é que eu acho que num combate a loucura dele era um trunfo, mas no exercício do poder a loucura dele é um travão. Isto é o grande problema para mim neste momento, é que tudo isto era bem bonito, mas há uma altura é que uma pessoa tem que se comportar como homem do Estado. E se de facto se confirmar isto, claro que em si não é grave,
Ou seja, ele não cometeu crime nenhum, não há morte. Só que há um grande problema assim, é que a questão ética. Houve pessoas que não puderam ir ao funeral de um familiar e ele, se confirma isto, terá feito a festa em paralelo. E indiretamente terá provocado um aumento de casos de Covid, não é? Também incerto, mas por razões bem diferentes, continua a ser o futuro político de Itália. A eleição do novo presidente já teve 4 votações inconclusivas. Hoje vamos ter a 5ª. O primeiro-ministro Mário Draghi é apontado como maior favorito, mas se for nomeado presidente, abre uma crise política no governo. Como é que a tua costela italiana, Olivia, está a seguir esta situação? Com muita atenção, porque Draghi conseguiu fazer um trabalho de união na Itália. Preciso recordar que até a extrema-direita italiana, um dos partidos da extrema-direita, apoiou o seu governo. E, de facto, ele faz a unanimidade. Na Itália. Faz a unanimidade. É algo impressionante, porque a Itália, a nível de crescimento, está muito bem. Ele trabalhou imenso também todo este plano de retoma da Itália. Só que, lá está, se ele vai para a presidência, as eleições são daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, na Itália, normalmente, terá que haver eleições antecipadas. E qual é a questão aqui? É que o Mário Draghi não é um homem do partido político, é um homem de consenso. E quem vai ganhar, normalmente, as eleições é a extrema-direita italiana. Portanto, neste momento, nas sondagens, tanto o partido da Liga de Salvini e o partido Fratelli d'Italia, outro partido de extrema-direita, andam à frente das sondagens. E então, que caminho para a Itália? Depois de Draghi ter feito este trabalho de unanimidade, não é? Depois a Itália pode entrar, de facto, num novo ciclo político que não terá rigorosamente nada a ver com o atual. E aí em Bruxelas, Vasco, sabemos que Draghi é muito bem visto. Será que na perspectiva europeia seria preferível tê-lo no governo italiano ou como presidente? Bem, sim, Mário Draghi é realmente bem visto. Aliás, ele é popular dentro e fora das fronteiras italianas. Aqui tem quase uma aura, digamos, de Super Mario, não é? Com aquela frase mítica que ele disse há cerca de 10 anos, quando era presidente do Banco Central Europeu. E estávamos em plena crise. Ele disse que o Banco Central Europeu estaria disposto a fazer tudo o que fosse necessário para proteger o euro e assim preservar a zona euro do colapso, no fundo. Se ele for presidente, e realmente é um dos favoritos, como disse o Olivier, a incógnita é que deverá haver eleições antecipadas e abrir-se eventualmente um novo ciclo. E realmente a preocupação aqui é saber quem assume o cargo de Primeiro-Ministro, quem está em condições para garantir estabilidade, à frente possivelmente uma coligação de vários partidos, e quem vai implementar a bazuca das ajudas europeias, a bazuca na versão italiana, seja dito, claro, e portanto, essa situação gera incerteza, gera preocupação nas capitais dos Estados-membros e também nos mercados, claro. Em aberto continua também o desfecho da crise entre o Ocidente e Moscou, face à possível invasão da Ucrânia por tropas russas. Esta semana foi de intensas negociações diplomáticas. Estaremos nesta altura, Olivia, mais perto ou mais distantes de um eventual conflito militar? Isso é a grande questão também. Da mesma forma, sobre o Covid, não há epidemiologistas que dizem tudo o seu contrário. Também isto acontece com especialistas, não é? Sobre se estamos mais perto ou mais distante de um eventual conflito militar. O que é interessante observar neste momento é que a Rússia, de facto, é interessante, porque hoje há uma reunião telefónica entre Macron e Putin, mas sabemos que a Rússia despreza este tipo de reunião. O que é interessante é que eles não falam com a União Europeia, que consideram um bloco, não é sempre a questão bilateral na cabeça dos russos. E lá está, o facto de colocar a Rússia neste momento esta pressão, porque afinal o NATO não quer agredir a Rússia, nem tem nem os meios, nem a vontade de agredir a Rússia. Só que esta agressividade atrás da Rússia coloca ainda mais a Ucrânia nos braços da NATO, que é o paradoxo. Não é quando tu queres ameaçar alguém assim, a outra pessoa quer ainda mais se proteger. É isso que estamos a assistir neste momento. E aí em Bruxelas, Vasco, situa-se não só a sede da União Europeia, mas também o quartel-general da NATO. Qual é o sentimento? Há ou não um receio real de uma invasão da Ucrânia? E qual é que é a resposta que poderá ser dada à Rússia? Bem, há pelo menos muita preocupação nas instituições europeias e na NATO. Um exemplo recente, o alto representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, ainda esta terça-feira disse que
há uma situação de perigo para a Europa com esta questão, esta situação tensa que se vive na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O que a União Europeia e os Estados-membros têm dito, e recordo que muitos Estados-membros da União Europeia integram também a NATO, e o que têm dito é que qualquer nova agressão militar russa contra a integridade territorial e contra a soberania da Ucrânia vai ter graves consequências, ou seja, sanções da União Europeia, mas também articuladas com os Estados Unidos e o Reino Unido, e apesar de não se conhecer o teor dessas sanções, admite-se que possam ser sanções económicas ou financeiras, ou até em termos de exportações de tecnologia. Ainda não estamos nessa fase. Neste momento, a fase é do diálogo político e dos contactos a nível internacional das diferentes entidades e instituições e responsáveis, sobretudo, a nível dos Estados Unidos e da Rússia. Portanto, lugar à diplomacia. Obrigada, Vasco Gandra, pela participação especial neste Visto de Fora, o correspondente da Renascença em Bruxelas, a dar-nos aqui também uma visão da atualidade europeia a partir da capital comunitária. Obrigado, Vasco. Um abraço. Agora faltam 23 minutos para as 11. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá termina hoje a campanha para as legislativas de domingo. Que balanço é que fazes, Olivier? Foi mais ou menos interessante do que estavas à espera? Eu diria que é um pouco mais interessante. Tivemos debates interessantes durante estas eleições e, sobretudo, eu diria que há muitos pontos, motivos de interesse para as eleições do domingo. Como é evidente, quem vai ser o primeiro-ministro não se sabe, tendo em conta as sondagens, não é? Quem vai ser a terceira força política em Portugal, que taxa de abstenção, quantas pessoas isoladas vão realmente votar, mas eu diria, o principal interesse para mim nestas eleições, claro, tem a ver com quem é que vai ser o primeiro-ministro e como vai governar, que coligação, porque eu diria que nenhum deles terá a maioria absoluta, não é? Agora, uma coisa que eu acho interessante nisso é que se o Rui ganhar, para mim seria a vitória também pessoal de um homem que esteve quase à beira de... Lá estava, até dizíamos, alguns especialistas diziam que ele ia ser derrotado nas eleições internas do PSD. E se calhar vai ser primeiro-ministro de Portugal, que seria um destino inacreditável. Do outro lado temos António Costa. Se António Costa conseguir novamente ser primeiro-ministro, será para mim também uma grande vitória pessoal dele, porque afinal... Foram 8 contra ele, já vimos isto. 6 anos, já está 6 anos no governo. É muito raro na Europa hoje em dia, tirando o Sr. Rutte na Holanda, Angela Merkel na Alemanha, conseguir governar tanto tempo. Se ele ganha, tendo em conta o contexto, bem, será para mim também uma grande vitória pessoal de António Costa. Mas acreditas que o Rui Rio tem mesmo possibilidades de ganhar? As sondagens têm-lhe dado vantagem nestes últimos dias. Acreditas nas sondagens? Sim, eu acredito nas sondagens. Elas podem enganar, mas as sondagens mostram uma fotografia de um momento. E a fotografia, de facto, que o PSD ganhou alguns pontos durante a campanha eleitoral. Na minha opinião, tem a ver com 2 fatores. O primeiro, o Rio fez uma excelente campanha. O António Costa, nem por isso, com esta obsessão da maioria absoluta. E depois, a razão pela qual eu acho que ele pode ganhar o Rio, mas não há garantia nenhuma, não é, para o PSD, como é evidente, é que dentro de uma parte da população portuguesa há uma espécie de rejeição de António Costa. Não é tanto do PS, mas é dizer, não, este homem já não o queremos. Portanto, uma parte da população portuguesa pensa e vamos ver se é a maioria ou não é. E a verdade é que o próprio PS sentiu necessidade de mudar-se de estratégia, não é? Deixou de falar na maioria absoluta, apostou nas arruadas. O que é que, na tua opinião, terá falhado nesta abordagem inicial de António Costa? Bem, gostaria de saber, mas eu até nunca percebi esta loucura, esta pancada em Portugal com estas questões da maioria absoluta. Porque sabemos que hoje em dia já é quase impossível, até na Europa. Hoje em dia estamos a ver, por exemplo, a Alemanha são 3 partidos que governam. Temos, não sei, a Bélgica, são 7 partidos que governam, que fazem parte da coligação no governo da Bélgica. E há tantos exemplos assim. E mesmo assim em Portugal,
os dois principais partidos políticos podem alcançar 70% dos votos, que é algo que também não, na Europa quase não existe. Mas já está. Mas ele devia saber. Devia saber até que seria inacreditável hoje em dia, no contexto atual, tendo em conta a quantidade de pequenos partidos, quando digo pequenos não é no mau sentido, a quantidade de partidos políticos que há é cada vez mais complicado alcançar a maioria absoluta. E o que é importante, e o Passos Coelho pagou esse preço em 2015, que seria mais importante, na minha opinião, teria sido mais inteligente por parte de António Costa, dizer, ok, nós queremos ganhar e já preparar o terreno para quê? Para uma aliança. Porque se não há aliança, tanto para o Rio ou para António Costa, vai ser muito difícil governar. Portanto, eu acho que vai haver duas fases de eleição. Primeiro vai ver quem ganha e, a partir daí, conseguir algo que o Passos Coelho nunca conseguiu em 2015, que era, ok, fiquei em primeiro, mas depois tem que ter aliados. Se tu não tens aliados, hoje em dia, numa democracia europeia, é quase impossível governar. Portanto, vai ser um processo muito interessante. Este interesse também se manifesta nos países francófonos ou não? As eleições portuguesas são muito faladas? Imenso, eu diria, não é só nos países francófonos, na Europa ocidental, é enorme. É enorme por várias razões. Primeiro que Portugal é um país que está cada vez mais na moda e como se fala cada vez mais de Portugal por outras razões, sejam o turismo, a comida, não sei, tudo, é evidente que há cada vez mais notícias sobre Portugal. Segundo ponto, Portugal é um exemplo na Europa de estabilidade política, ao contar, por exemplo, de uma Itália. E depois há a questão também da esquerda, porque para os francófonos, em França, por exemplo, o PS está à beira da morte. O PS está à beira da morte. E para os franceses observar um PS ainda tão forte em Portugal ou em Espanha também, mas estamos a falar de Portugal, é motivo de interesse. Dizer, uau, o que é que se passa aqui? E outro motivo de interesse é ver, lá os jornais franceses ficam um pouco baralhados, porque há uma semana estavam todos os correspondentes e todos os jornais a dizer o PS vai ganhar, o PS é o grande favorito das eleições, só que todas as peças foram produzidas antes das últimas sondagens que não dão como garantida a vitória do PS. Portanto, é engraçado porque há uma semana atrás toda a gente tentava explicar porque que o PS ia ganhar e agora, afinal, o discurso dos repórteres e jornalistas é dizer porque que o PS pode não ganhar, porque que o PSD pode eventualmente ganhar. Tiveram de se adaptar às sondagens. E quais é que podem ser os cenários mais prováveis? O que é que te parece? PS ou PSD vencerem sem maioria absoluta? Como se prevê que vai acontecer, não é? Sim, o PS, sim, parece óbvio que para mim o PS ou o PSD, um deles vai ganhar sem maioria absoluta. E o que é interessante é ver que se confirma cada vez mais é que é a questão do voto útil. Por isso, o que não deixa de ser um pouco também curioso, isto também é raro na Europa. O terceiro partido político, a terceira força política, vamos ver se é o Chega, o Iniciativa Liberal, ou o Partido Comunista, ou o Bloco de Esquerda, mas o terceiro força política ter menos de 10% dos votos é algo também de muito raro na Europa. Muito raro. Normalmente há sempre uma terceira força, seja liberal, ou de extrema-esquerda, ou de extrema-direita, com mais de 10% dos votos. Ora, as sondagens indicam que não. E isto tem a ver com o quê? Com o voto útil. Pronto, já tínhamos falado disto na última semana, conheço cada vez mais pessoas de direita que querem travar António Costa e votavam CDS ou tinham equacionado votar Chega, vão votar Rui Rio. E também conhece eleitores do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda que dizem, sobretudo, o Rui Rio não. E vão votar, conheço, olha, alguns dois comunistas no meu bairro, que vão votar António Costa para, sobretudo, a direita não estar no poder. E isto é que é interessante também. Esta é a questão do voto útil nestas eleições em Portugal. E como é que avalias o comportamento dos diferentes partidos nesta campanha? Rapidamente, claro. Começamos pelo PS, já falaste mais ou menos. Sim, eu poderia dizer que o Bloco de Esquerda é uma campanha muito tristonha. Vamos ver se se confirma ou não. Eu acho que a Catarina Martins não fez uma grande campanha. Vamos ver se isso se reflete nos votos. Também vamos ver se se verifica a queda do CDS-PP, do CDS, porque se de facto o PDS tiver 2% seria terrível. Terrível até para que o futuro, para este partido político, não é? Pode desaparecer da Assembleia da República, não é? Exato. E para a CDU, confirmar, claro. Para a CDU também se confirmar esta tendência para decrescimento. Mas achas que a CDU foi prejudicada pelo facto de Jerónimo de Sousa não ter estado na campanha? Não.
Não, a CDU está prejudicada para já uma tendência, não é? Nos últimos anos, não é? Está a perder eleitores, não é? E também está a ser prejudicado por causa do chamado voto útil. E finalmente, que eu acho que é o partido que será, os dois partidos que fizeram, na minha opinião, tirando os dois partidos que não vão eleger um primeiro-ministro, mas para mim que fizeram a melhor campanha, que é Livre, do Rui Tavares. Estou curioso para ver se dentro do movimento das pessoas que vão do sistema esquerda, ele não vai recuperar uma parte dos votos e não vai conseguir assim um bom resultado após uma bela campanha eleitoral. E depois, para mim, a outra bela surpresa nesta campanha, tirando Rui Tavares, é Coutinho Figueiredo numa iniciativa liberal, que eu acho vai fazer vai fazer um resultado surpreendente. Isto vai ser interessante porque vai trazer dentro da direita uma nova... lá está, um pouco o que o Bloco da Esquerda fez na altura quando apareceu, no final dos anos 90. Foi uma espécie de vento de frescura dentro da esquerda, o Bloco da Esquerda, e a iniciativa liberal é um pouco também o mesmo, é o vento de frescura dentro da direita, e por isso que eu acho que vai alcançar um bom resultado. E o PAN, que Inês Sousa Real pode acabar por ser o fiel da balança, não é? Portanto, pode coligar-se com o PS como com o PSD. O que é que achaste da campanha? Bem, achei que é complicado, porque sim, o PAN vai tentar... lá está, o PAN está... não é um duplo discurso, mas sim, vai com o PS, pode ir com o PSD, mas está, falávamos um pouco da frescura. O PAN teve esta frescura quando apareceu, junto a um certo eleitorado, não é? E estamos a sentir que está a perder um pouco. Está a perder um pouco isso. Porque, de facto, quando o PAN conseguiu fazer votar algumas leis a favor dos animais, por exemplo, e lá está, estamos a sentir também uma ligeira quebra de tudo isso. Só um pequeno apontamento, algo que é ultra curioso para mim, visto de fora, lá está nesta campanha, é a ausência de um partido dos verdes, que é uma tendência extraordinária na Europa, na Alemanha, em França, em vários partidos, alterações climáticas e não só. Em Portugal, claro que o Partido dos Verdes existe em coligação, mas eu fico muito surpreendido porque, sobretudo, eu acho que a minha tendência absoluta seria um partido com uma porcentagem de votos super interessante, sobretudo junto das pessoas mais jovens. Falta só falar do Chega e da prestação de André Ventura. André Ventura, assim, fez uma campanha razoável, não foi extraordinária. Eu achei mais brilhante, acho eu, nas presidenciais. Mas para ele vai ser uma vitória, de qualquer modo. Vai ser uma vitória. Quando tens um deputado, vais ter 15 ou 16, vai ser a extrema-direita. Se confirmarem as sondagens. Se confirmar, claro, as sondagens, não é? Vai ser, de qualquer modo, a partir de um excelente resultado para o Chega. A grande questão aqui é que ele também pode sofrer do voto útil, e depois, a partir daí, vamos ver, porque eu acho que também ele, um pouco como PAN, de uma certa forma, há um discurso que outros pontos que ele vai ter que levar a debates. Ou seja, esta questão, sim, do ciganos e tudo isso, quando ele fala de tudo isso, eu acho que numa altura, junto do certo eleitorado, funcionou muito bem, mas a imagem da extrema-direita francesa, depois, para captivar outros eleitores, tens também que trazer mais elementos do debate, que eu acho que isto, para mim, vai ser a principal tarefa depois das eleições para André Ventura. Veremos então o que vão dar os resultados no domingo à noite. Já agora lembrar, naturalmente, que não devem perder a emissão especial da Renascença para acompanhar o apuramento dos votos, porque é uma noite eleitoral que promete, não é? A emissão especial da Renascença, conduzida pelo José Pedro Frazão, começa às 7 em ponto. Sim, promete, e aceitam-se apostas. Eu já comprei um saco de milho e um balde gigante, e não é para dar milho aos pombos, é mesmo para fazer pipocas. Bom, vamos em frente, está na altura de um momento que ninguém dispensa no Visto de Fora, que é o momento da língua portuguesa. Portugal! Índice de Tugalidade. Eu vou ganhar desta vez, que eu sou o único a jogar. Vamos ver se acertas, não é? Não tens ajudas. Não tens ajuda do público esta semana. Sim. Vamos então tentar acertar no significado de uma expressão portuguesa, mas esta até um francês acerta, eu acho, Silvia. Falou-se muito de animais na campanha eleitoral e comer gato por lebre. Já te aconteceu? Comer gato por lebre vão-te dizer que é uma coisa e afinal é outra. Olha, muito bem. É isso. Afinal, até um francês acerta, de facto. Exatamente. Mas eu posso vos dizer que isto aconteceu porque... Já comeste gato por lebre? Sim, é isso que eu ia dizer, mas no sentido próprio do termo, porque um dia estava numa tasca em Lisboa e disseram-me que cuidado neste restaurante, porque eu ia pedir um arroz de... Como é que é? Sim, um arroz de coelho, não? E de cuidado que nestes restaurantes há rumores que dizem que em vez de ser gato, de ser lebre, são gatos. Estavam a brincar contigo, eu pedi uma sopa. Muito bom. Muito bom. Pronto, a prova superada do Olivier. Magnífico. Índice de Tugalidade.
Bom, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Começamos pelo negativo, Olivier. De negativo, não são ali duas pequenas reflexões sobre a campanha o dia de reflexão, não entendo. Lá se admite que o dia de reflexão, na véspera das eleições, é algo reflexão. Eu acho que ninguém Dia entende de o dia da refeição. refeição. Eu admito que é algo que Acho me que faz ninguém entende. muita confusão. E depois o segundo ponto não é bem negativo, que me fez sorrir. Durante as eleições tivemos vários jornais que fizeram alguns testes para saber se nós votamos à esquerda, votamos à direita, ou seja, são 10, 20 perguntas, não é? Que nós, portanto, muitos amigos fizeram isto. Mas eu acho que isto é genial, o que é que me interessa nisto não é tanto as perguntas, não tantas respostas. É de ver, em função do jornal que é, o que é que vai dar como resultado. Vou dar 2 exemplos. Eu fiz o jogo, eu com o observador e com o público, não é? Bom, e muitos amigos também. No público, jornal público, não é? A resposta era que eu era mais da esquerda. Ok. Eu fiz o teste no Jornal Observador. A resposta é que eu era mais da direita. Claro, são os jornais Observador, sabemos que também está fiz mais um deles, eu perto fiz da um iniciativa deles liberal também. e Não é o um público teste científico, não é? será mais Claro. do centro. Portanto, mas muitos amigos meus me aconteceu assim, é verdade. Muito bom. Eles fizeram testes assim e sempre que faziam o teste do Observador, a iniciativa liberal estava super bem colocada. Olha, por falar em testes e positivos, que não é o do Covid, que é o teu positivo da semana. O meu positivo da semana tem a ver com algo que eu tenho reparado e fui na última semana assistir a um espetáculo em Almada de um humorista português que se chama Diogo Batáguas e o meu filho tem 17 anos, ofereceu-me um bilhete para o Natal e fomos a ver. E o meu positivo da semana tem a ver com a quantidade hoje em dia de humoristas que há em Portugal, que é, quando cheguei a Portugal havia, não quero insultar ninguém, não é? Mas havia Hermano José e quase ninguém. Lembro muito bem, era Hermano José 95% e o resto eram 5%. E depois apareceram esta geração de Bruno Nogueira e de Ricardo Luz Pereira, e depois agora uma nova geração, o que é ótimo, porquê? Porque são diferentes estilos de humor e cada um, em função da sua sensibilidade, pode ir agora buscar. Podemos gostar mais do humor mais soft, ou das pessoas que contam Mas anedotas. gostaste do Batáguas? Eu ri-me imenso e, sobretudo, senti-me jovem, porque eu era um dos mais velhos da sala e ri-me às gargalhadas, porque ele tem um humor negro, muito duro, mas eu ri-me imenso e senti-me jovem ao lado das pessoas da sala que Que bom. tinham 25 anos. Muito bem, estamos então no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe, pode enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Anabela e assim que nos segue todas as semanas. Bom fim de semana. Obrigada, bom Muito fim de semana. obrigado. Obrigado, Bom bom fim de dia. semana.